Boa noite, nação bugrina. Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Vamos para mais um Arquibancada Guarani, o pré-jogo de Ferroviária e Guarani. Um jogo importante para a gente, né? Eu queria começar agradecendo o fantástico, o enorme apoio e participação e o número de visualizações que nós tivemos no último jogo, no pós-jogo de Guarani, de São Paulo e Guarani. Foi impressionante. Nós, eu, os meninos, ficamos muito realmente felizes com a repercussão que teve. Esse último vídeo foi o vídeo de maior número de acessos e foram milhares de acessos. E muita gente pode dizer, olha, é porque tem muito mais São Paulino. Nós tivemos muito São Paulino que acessou. Talvez. Mas nós já fizemos um jogo grande antes, contra Corinthians, contra Cruzeiro. E o maior número de acesso até então, o recorde antes desse jogo, era Sampaio Corrêa e Guarani. Quando o Guarani foi muito bem, quando o Guarani entrou na briga pelo acesso, naquela oportunidade. Então o que mostra o número de visualizações não é o adversário, é a nação bugrina. Esse vídeo também nós tivemos um recorde de novas inscrições. Já são muito mais de 500 inscrições que nós temos num canal jovem, num canal que começou em outubro, um canal que só tem 59 hoje, 59 vídeos. Então a gente fica muito feliz. Queria agradecer a todo mundo. Todo mundo que deu opinião, todo mundo que criticou, porque mesmo nas críticas as pessoas são muito gentis com a gente. Trataram, mesmo com opiniões diferentes, eu e os meus filhos, as pessoas que participaram dos nossos vídeos, com muita educação, respeitando a opinião de quem está aqui. Né? Então eu quero só agradecer. E mostra também o tamanho dessa nação. Então, diretoria, jogadores, quem quer que seja de vocês que assiste o Arquibancada Guarani, pode ter certeza. Tem muita gente desta nação bugrina, que é enorme e que tem opinião e que sabe bastante de futebol, prestando atenção, não naquilo que necessariamente eu digo, mas com a certeza de que aquilo que a gente está dizendo aqui, repercutindo aqui no Arquibancada Guarani, vai no sentido de tentar ajudar o Guarani, não, sem dúvida nenhuma. Né? São críticas que o que a gente quer criar, ou o que a gente quer postar, são críticas construtivas. Né? Essa semana, o que me chamou muita atenção também, foi que alguns técnicos renomados, ou técnicos de grandes equipes, das maiores equipes do Brasil, também estão sendo questionados. E tendo opiniões, quer dizer, muita gente discutindo se o Rogério Ceni, Abel Ferreira, Cuca já tem que cair ou não, pelo futebol apresentado por suas equipes. Então, eu não estou dizendo que Alan Al tem que cair. Não necessariamente isso. Mas que nós, como bugrinos, como pessoas que gostam e amam o Guarani, tem o direito de sim discutir as coisas do Guarani, sim de a gente querer propor um futebol num nível diferente, de a gente querer assistir a nossa equipe jogando de uma maneira diferente e de dar opinião. E é isso a que se propõe o Arquibancada Guarani. Só para isso. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez, mais essa noite, para falar de Ferroviária e Guarani. Esse jogo é muito importante para a gente. Né? Eu tinha falado na última vez para vocês que nós temos agora 6 jogos. Sendo que desses 6 jogos, só 2 dentro de casa e 1 contra o Palmeiras. Então nós temos 4 jogos fora. E antes do derby campineiro, nós temos 4 partidas. Então, na ordem, nós temos primeiro a Ferroviária fora de casa, depois o Palmeiras em casa, Santo André fora de casa, Novo Horizontino em casa. São 4 jogos. Nesses 4 jogos, nós precisamos fazer pelo menos 5 pontos. Esse é o meu planejamento. É aquilo que eu acho que a gente deve fazer, precisa fazer. E o jogo de amanhã é um jogo importante. É um jogo importante contra uma equipe que, olha, eu estou para dizer que é uma das mais bem montadas para o Campeonato Paulista. Né? Eu não estou dizendo que é invencível, vai ser a grande surpresa, a zebra, a campeã, nada disso. Estou dizendo que é uma equipe bem montada. Num primeiro momento, dá a impressão de que é melhor montada do que a nossa. Tá certo?
a campanha com certeza é muito melhor que a nossa. Então nós fizemos 6 jogos e nesses 6 jogos nós fizemos só 5 pontos, um aproveitamento ridículo de 28%. Com uma vitória só, 4 gols a favor, 8 gols contra. A Ferroviária, nos mesmos 6 jogos, tem 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. 10 gols a favor e 7 contra. O dobro de aproveitamento quando comparado com a gente. Obviamente, quase 56%. Bem, então, como momento, é um time mais acertado que o nosso. Pelo menos foi o que demonstrou até então. Isso não quer dizer que não dá para ganhar amanhã em Araraquara, mas não é fácil. Eles têm alguns destaques, né? Alguns destaques, eu diria muito mais pelo conhecimento nosso desses jogadores, né? Então o Didi foi para lá, pelo menos pelo que eu vi, não é jogador titular. O Igor Meritão, que foi no passado um desejo do Guarani, mas que acabou indo para o Paraná, não foi bem, diga-se de passagem, e voltou para a Ferroviária, marcou até gol contra o Corinthians, se eu não me engano. Renato Cajá, um velho desafeto nosso. Zanocelo, um menino, mas que veio da Pinguela. Felipe Marques, um cara interessante, agudo, bom de ataque, jogador de beirada, que estava na nossa lista, na nossa, quero dizer, do Arquibancada Guarani, né? Muito citado pelos torcedores para vir para o Guarani, mas nunca veio. E eles têm o tal do 9, o tal do Bruno Mezenga, que marca gol, né? Então, esse time deles aí, entre outros valores, é um time, na minha opinião, forte, bem formado, estruturado e que está fazendo um bom papel no Campeonato Paulista. Do nosso lado, nós temos algumas baixas. Para o meu gosto, baixas de boa qualidade. Regis e Tony, 2 caras que conseguem, dão qualidade nesse meio de campo e que pensam um pouco o jogo e que não vão poder participar. O Regis, porque me parece com suspeita de dengue, não está fora da equipe. E o Tony teve pedra de rim e mesmo se estivesse ok fisicamente, não poderia jogar por causa que é emprestado da Ferroviária. São, para mim, 2 baixas importantes. Para lá, talvez nem tanto, porque alguns deles, os 2 não estavam jogando juntos. Mas para mim, 2 baixas importantes. O destaque dessa semana, um dos destaques dessa semana, ou novidades, muito mais do que destaque, é a renovação do contrato do Bruno Sávio. Nós ainda temos 2 ou 3 aí que não têm contrato além desse Campeonato Paulista para o brasileiro. Alguns eu nem queria tanto, tá? Mas o Bruno Sávio está renovado até o final do ano. Craque? Não, mas tem composto bem como formação do nosso ataque. Sozinho não faz muita graça, mas junto pode ser uma boa novidade. Portanto, gente, essa equipe vai ter que fazer, ter que render nos próximos, pelo menos nos próximos 4 jogos, para que a gente faça esses 5 pontos, né? E depois o derby. Depois do derby, para que a gente tem que ganhar esse derby. E pelo que eu vejo, dá para a gente ganhar. Mas a coisa está ficando um pouco perigosa, porque ainda, claro, ainda falta a gente jogar e alguns times têm tropeçado nos ajudando, mas tem pouco time depois da gente. São Caetano, São Bento, Botafogo ainda estão atrás da gente. Então nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar para sair dessa região um pouco assustadora para a gente. E amanhã é um jogo importante, porque se a gente perder o jogo de amanhã, a gente entra contra o Palmeiras, que não deve vir com o time titular contra o Guarani, mas muito ameaçado. Então nós precisamos fazer algum ponto. Eu diria para vocês 5 pontos nesses 4 jogos, mas pelo menos 2 pontos nesses próximos 2 jogos. São bem importantes, para que a gente possa sair com a cabeça fora da água nesse sentido. E aí a gente vai para a formação da equipe. Então, primeiramente, queria falar um pouco do Alain. Falei antes que não sou a favor necessariamente de que ele caia, mas ele tem que mostrar algum padrão nesse time nos próximos 4 jogos, antes do derby. Porque senão a pressão para ele no derby vai ser muito, muito, muito grande, né? Mais ainda, eu acho que, ao contrário de que tem gente que pega o histórico dele,
que ele não fez nada no Cuiabá. Não, eu não acho nada disso. Acho que ele é, por enquanto, um técnico muito parecido com alguns outros que já tivemos. Nada diferente positivamente, por enquanto, e nada ainda negativamente. Então, muita gente comparou ele com o Vinícius Eutrópio. Eu ainda quero esperar. Eu não acho que está ainda nesse tipo de patamar, não. Tá? Ele só não pode dar uma de teimoso. E já tem alguns quês de teimosia. Demorou muito para substituir no último jogo, entrou com uma escalação equivocada. O acaso agora tira Regis e Tony. Então ele já fica sem obrigação de escalar o Tony, né? E aí ele vai, na minha escalação, eu tenho algumas dúvidas para o jogo de amanhã, tá certo? Então, vamos começar pelo goleiro. A gente falou muito do Gabriel no último jogo, nos últimos 2 jogos, e o que saí eu de conclusão no último jogo foi que a gente não deveria responsabilizar Gabriel Mesquita e, portanto, tirá-lo do time necessariamente. Eu não estou vendo os treinamentos, então eu não sei se o Rafael Martins está fazendo um melhor treinamento e, portanto, tem mérito para entrar no time. Porém, nos jogos, sim, ocorreram nos 2 últimos jogos 2 falhas do Gabriel Mesquita. Uma contra o Corinthians e uma contra o São Paulo. A do São Paulo foi menos explícita, foi uma rebatida, uma bateção de roupa, vamos dizer assim. Agora, não tem sido um goleiro seguro nas últimas partidas. Ele vem de um período grande de 1 mês parado, depois de ter tido um bom tempo de titularidade, vem desde o ano passado, e eu acho que ainda lhe cabe um voto de confiança. Então eu mantenho o Gabriel Mesquita por hora. Vou começar pela lateral esquerda, tá bom? Por quê? Porque tá mais fácil. Bidu tem que jogar na lateral esquerda, apesar de que estamos perdendo a paciência, Bidu. Você tem que fazer uma partida melhor do que você tem feito. Errar menos na saída de bola, ser mais eficiente na marcação e colocar o seu talento quando você vai para o ataque a serviço do Guarani. Algumas pessoas até tiveram a ideia, sugeriram, de colocar o Bidu mais no meio de campo, jogar ele para o meio de campo, já que ele gosta de apoiar, e colocar o Eliel na lateral esquerda. Não acho desesperador ou ruim. Acho que é algo para a gente ficar na cabeça. Gosto do Bidu do meio para frente. Não gosto muito dele marcando e nem saindo com a bola às vezes, querendo fazer alguma gracinha. Resumindo, Bidu. Do lado dele, Ayrton na zaga, sem dúvida nenhuma. E aí, as outras 2 posições eu tenho dúvidas. Tenho duas ou discordo do técnico. Então, o Alan vai de Romércio e Ciola. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho dúvidas. Eu não sei, não conheço o Thales, mas gostaria de vê-lo jogar. É momento de teste? Talvez não, mas eu não estou vendo o treino. Se eu visse o treino, tivesse uma opinião de que o Thales é melhor, eu colocaria o Thales. E eu acho difícil ser pior. O Romércio é um cara lento, o Romércio apresenta algumas falhas, mas não acho que ele é o culpado do momento. Não acho isso. Mas o Romércio, eu acho que é um cara substituível. Então, quem eu vejo para o lugar dele? Só vejo o Thales. Se o Thales, nos treinamentos, demonstra que está pior que o Romércio, que fica o Romércio. Na lateral direita, nós temos Ciola, mas temos a opção do Pablo, não do Ludic. Eu acho que o Ludic não é que ele é ruim ou que a gente tenha que queimar, mas ele não está no momento ainda de ter uma titularidade no Guarani. Então, Ciola ou Pablo. E ter o Pablo ou não é uma opção que a gente vai ter que fazer quando discutir o ataque. Tá bom? Então guarda, Ciola ou Pablo. Muito bem. Volante. O primeiro volante para mim é o Rodrigo Andrade. O segundo volante, olha, eu não acho que o Índio é uma excelente opção. Acho que o dono desta posição, para mim, é o Tony. Mas o Alain não tem essa opção nesse jogo. Ele não tem. Então, todas as outras opções a ele, ao Índio,
para mim, na minha opinião, são quase tudo a mesma coisa. O Bruno Silva, eu colocaria ele no lugar do Índio tranquilamente. Mas não acho que ele é muito melhor que o Índio. Gostaria até de ver o treino, de ver essa experiência. Mas acho que ele é 6 por meia dúzia. Mas ok. Então, Rodrigo Andrade, Bruno Silva. E na meia, nós não temos outra opção. É o Andrigo, que no último jogo fez uma partida mediana. Ele é pior que o Regis, principalmente na criação de jogadas. Ele é um jogador de fazer algumas jogadas, algumas jogadas de bola parada, bate escanteio, cria alguma coisa, até finaliza no gol, mas ainda não acertou uma grande partida. Fez algumas razoáveis partidas. Acho que contra o Red Bull ele foi razoável, contra o São Bento, mais ou menos. Contra o Corinthians e contra o São Paulo, principalmente contra o São Paulo, uma partida mediana. Então é a oportunidade de jogar criando e tem que ser o Rodrigo, camisa 10, ponto. No ataque, para mim está quase que muito simples. O meu ataque teria pela direita Matheus Souza, pela esquerda Bruno Sávio e centralizado o Davó. O Davó pode jogar pela direita? Pode. E aí centraliza o Bruno Sávio, como vem fazendo, e o Matheus Souza pela esquerda? Também dá. Esses 3 caras, para mim, seriam as minhas escolhas. Sim, colocaria o Matheus Souza. Agora, se alguém acha que o Matheus Souza ainda está muito cru, ou se no treinamento ele se mostrar ainda não maduro o suficiente, a gente pode deixar o Ciola atrás, colocar o Pablo na direita, Davó e Bruno Sávio. Sim, eu tiraria o Júlio César. Pelo que eu vi, a escalação provável, quem entra é Júlio César. Então, como nós não teremos o Regis, vai jogar o Andrigo centralizado, Júlio César, Davó e Bruno Sávio. É o que se mostra na escalação. Eu não jogaria mais com o Júlio César. Não gostei do Júlio César nas 2 partidas que ele entrou desde o início, ou seja, ele teve tempo suficiente para demonstrar alguma jogada, e o problema não é que ele não demonstrou alguma jogada, ele não demonstrou nada. Eu vi muita falta de qualidade no Júlio César, apesar de que alguns jogos anteriores, que 2 jogos anteriores, contra o Bragantino e contra o próprio São Bento, ele entrou, deu alguns pitacos e teve lampejos de esperança. Nos 2 jogos que ele jogou completo, ou jogo inteiro, eu não gostei nada do que eu vi. Então eu não entraria com ele, não. Não acho que é melhor. O Matheus Souza, contra o São Paulo, entrou e jogou melhor que ele. E é um menino de qualidade. Eu já vi outros jogos do Matheus Souza que foi bom e que sim, ele pipocou na finalização. Quem nós temos para tentar suprir essa qualidade de finalização? Davó. Davó, no último jogo, sobrou. Claramente é um cara que não pode ser reserva de jeito nenhum. E eu até brinquei no pós-jogo que, caramba, o Guarani não podia deixar o Davó nem espirrar. E depois pensei, nem o Davó, nem o Regis. Pronto, o Regis já está espirrando. Já saiu fora no terceiro jogo dele, que seria em seguida, ele já saiu por causa da dengue. Só com a gente, né? Só com o Guarani, pro cara. Nós estamos numa crise humanitária que é o Covid e o cara pega a dengue. É mole? Enfim, é o que acontece. E ainda vou bater nessa tecla, falta o camisa 9. Para o Paulista não vem mais. Nós temos que pensar para o brasileiro. Mas, com prioridade. Então, essa é a escalação que eu daria. Gabriel Mesquita, Ciola ou Pablo, Thales, Ayrton, Bidu, Rodrigo Andrade, Bruno Silva, Andrigo, Matheus Souza ou Pablo, Davó e Bruno Sávio. Essa é a escalação, que na minha sugestão, a quem deveria entrar jogando. Porém, acho que não é essa que vai, não. Vamos torcer para que a gente faça uma grande partida. E como prioridade, nós temos que, primeiro, chegar próximo dos 10 pontos e escapar dessa zona horrível. Depois, se um milagre acontecer e se o Santos se desinteressar, eventualmente a gente se classificar. Duvido, não é nisso que nós temos que focar.
Nós temos que fazer esses 5 pontos e ganhar o derby. Essa é a grande verdade. Terceiro, preparar esse time para o brasileiro e contratar um camisa 9, um centroavante. Não, o Rafa Costa não funciona. Não, o Rafa Costa não é esse cara. Poderia pôr o Rafael Costa esse jogo, por exemplo? Até poderia. Desculpa, não quero pregar o Rafael Costa na cruz, mas não acredito nele. É verdade, é verdade. Se a gente tiver que ficar improvisando Bruno Sávio na frente, eu prefiro arriscar algumas vezes com o Rafa Costa sim. Então ficaria Davó, Rafa Costa e Bruno Sávio, por exemplo. Eu prefiro isso do que deixar o Bruno Sávio jogador lá na frente. Mas acho que não é o Rafael Costa que vai resolver o nosso problema. Então sim, vou bater nesta tecla, precisamos de um centroavante. Gente, eu queria de novo agradecer. Continuem curtindo. Se vocês acham que é bacana, deem suas críticas, deem suas opiniões, continuem curtindo a gente e boa sorte para nós amanhã. E a gente se vê depois no pós-jogo de Ferroviária e Guarani. Espero eu com uma vitória do Guarani, ou que pelo menos a gente traga um ponto lá de Araraquara, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa noite, tchau, até amanhã.